Oi, gente, bom dia! Como vocês estão? Enquanto o pessoal vai chegando, vou colocar aqui a Eude pra gente iniciar a nossa live. Aguardando ela entrar. Aí. Hoje nós vamos falar sobre as etapas. Então, oi, bom Oi, dia! bom dia. Tô Tudo bem achando com você? tudo bem? E você? Tudo jóia também. Tentar achar um filtro aqui, né, pra salvar a cara da mãe. Ô, Jesus! Como que ela tá? Tá indo. É as fases, não tem jeito. Gente do céu, não sabia que era tão difícil pôr filtro aqui não, nesse negócio. Deixa eu ver se eu acho um filtrozinho aqui, né, pra dar uma disfarçada. Um filtro de animação aqui agora. Como é que faz, gente, pra pôr filtro aqui de forma rápida? Ai, meu Bom Deus. dia! Bom dia, Letícia. Bom dia, Marcos. Bom dia, mãe. É bom, né? Eu queria achar um filtro, cara. Não tô achando nenhum filtrozinho aqui. Muito Não ruim. tá? Apareceu? É, ele não rola igual nos stories, Gun sabe? Stars. É muito ruim. Uma coisa aí que o Instagram pode melhorar. Verdade. Ai, ai, vou deixar esse aqui que ficou mais ou menos. Tá ótimo. E aí, como foi as férias? Curtiu? Bastante. Já na correria aí, né? Do dia a dia. Já nos Muito. outros. O Esperar. pessoal tá entrando. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Nossa segunda live. Isso. Ai, gente, tudo no improviso, viu? Depois vai ficar melhor, depois vai melhorando. A gente vai se Vocês organizar, estão entrando. Vão se arrumar. aí a nossa live. Curte, envia para pessoas, 3 pessoas aí, cada um que entrar, para ajudar a gente a divulgar a nossa live, o pessoal receber o nosso conteúdo. Eu quero filtro, gente. Eu tô encucada com esse negócio. Ai, ó, esse aqui, ó. Vamos, gente, animar. Vou abrir aqui no computador para conseguir ver os comentários também. Porque aquele na última live o meu deu problema, né? Conseguia ficar, não conseguia ver, né, os comentários. Não. Ai, certo. Você colocou tema na live? Não, verdade. Deixa eu pôr. Coloca, coloca do projeto à obra, algo assim, pra chamar a atenção da galera. Ai, Isso, garota, muito bem. Vamos mandar aqui uns aviãozinhos, vamos mandando. Vamos mandando aqui uns aviões. tô enviando aqui, gente. Se vocês também, pelo menos 3 pessoas aí cada um. Pronto. Nossa Vamos. live hoje
é para trazer informações para vocês das etapas, né, da construção, como a gente falou, do projeto até a obra. Às vezes no início os clientes, né, vocês clientes ficam meio perdidos, sem saber por onde começar, o que fazer. Então essa live eu tenho certeza que vai ser uma aula enorme aí para vocês de aprendizado. Principalmente porque a faculdade não ensina, né? Todos esses detalhes, né? E a gente também acaba ficando com essa responsabilidade de ensinar, né, os clientes, de mostrar. E muitos profissionais, arquitetos, engenheiros, eles não acabam não compartilhando, né, esses detalhes com as pessoas que não vão ser seus clientes, né? Uhum. E é no dia a dia, né? Com as experiências aí que a gente vai ter essa noção de tudo, né? Desde o início. Porque a gente sai da faculdade, a gente também sai cru, igual são os clientes, né? Sim. Tô mandando aqui, gente. Tô mandando aqui o aviãozinho. Tô mandando aqui para o pessoal vir comparecer ao alarme, tá? Vou perguntar aqui. Vocês que estão aqui assistindo a live com a gente acham que qual que é a primeira etapa, né? Na hora de construir. O que vocês acham? Isso, vai coordenando já aí, pro pessoal ir se inteirando. Acham que é procurar um arquiteto, um design, ou então para fazer os projetos, buscar Mas o local, o que vocês acham que é? vamos lá, gente, vamos interagir. Qual que é o primeiro processo, o primeiro passo ali que vocês têm que fazer para começar aí a sua obra, né? No final vai ser sua obra, né? Mas e o começo? Hum, Dá uma colinha, tem um post lá no Instagram, hein? é verdade, você gostou, né? Fiz É, uma colinha você aqui para gostou. quem tá esperto viu ontem no post que eu postei ontem. Bom, é, Ali, ó, ó. A Isa respondeu. local para construção da casa. Exatamente. Sem ter o local, a gente não consegue iniciar ali o nosso projeto à risca, né? De como esse lote, esse terreno precisa. Uma coisa que é interessante comentar com o pessoal também, Camila, que às vezes é até necessário, né, caso o cliente está muito em dúvida ali em qual terreno escolher, é interessante pedir uma consultoria para um arquiteto ou engenheiro para ter, né, ali uma opinião em relação ao posicionamento do terreno, ao sol, porque às vezes você vai comprar um terreno que ele tem uma incidência solar o dia inteiro, então você vai ter uma dificuldade de conforto térmico na sua casa. Graças a Deus, né? Pelo menos aqui na região nossa de Uberlândia, aqui em Minas Gerais, a gente tem uma incidência solar bacana, então a maioria das vezes os nossos terrenos não ficam voltados pra, totalmente ali para a parte, né, do sol. Então, mas é interessante também, quando vocês tiverem, pessoal, com muita dúvida em qual terreno escolher, qual que é o terreno melhor para vocês, também pode solicitar ali com um profissional, arquiteto ou engenheiro, uma consultoria, né, para saber se aquele terreno é ideal para você. Teve um caso, né, Camila? Eu acho que a gente chegou para nós duas esse caso, de um terreno que uma cliente ia construir lá naquele condomínio Terras. É, Atrás de Zal, Terras Alfa, não é? Que que tem é um tapume, em tapume não. Tem um um muro declive. de inclinação grande, né? Lá.
Ele é bem nivelado. bem desnivelado, isso encarece o valor da sua obra e até mesmo do projeto, porque para a gente conseguir vencer esses desníveis, a gente vai ter que colocar a cabeça para pensar, e a cabeça pensando é dinheiro rolando, e não adianta. Então a gente cobra mais caro no projeto, pela dificuldade do projeto. Não é porque é luxo, né? É porque é difícil mesmo a gente conseguir solucionar ali possibilidades para o cliente em um terreno em aclive ou em declive. E também vem a parte da engenharia, né, Ká? Que você acaba elevando o preço da sua obra por conta ali de fazer uma fundação mais profunda, às vezes tem que fazer aterro, né? Ali aquelas questões de muro de arrimo, a gente vai ter que fazer, taludes, e isso tudo aí encarece, né, a obra. É Lá muito importante a escolha do nesse, terreno, gente. nesse condomínio em específico também, além ali do terreno ser bem inclinado, né? Eu fiz acompanhei um laudo de sondagem e tinha água a menos de 1 metro de profundidade. Não, Então, o tipo de fundação que tem que ser executada também é uma fundação completamente diferente do que normalmente a gente está acostumado, né? A gente está acostumado a fazer por estacas escavadas ali, normalmente. Esse ah, não, por ter água a uma profundidade rasa, precisa ser um processo de fundação diferenciado. mas um E pouco mais também elaborado. acaba, né? E às vezes os clientes buscam por um lote pelo preço, né? Às vezes pegando um lote aí com valor mais, com preço melhor, com preço mais acessível, mas acabam depois pecando nas outras áreas. Então é muito importante realmente contratar alguém para auxiliar na compra desse terreno, na compra desse lote. E também pela questão, eu acho, da arquitetura também. Às vezes o terreno é um terreno muito pequeno, o que o cliente quer, ele às vezes uns clientes idosos, né? Que a gente dá a preferência aí, eles também, pela casa mais térrea, para não ter que subir escadas, né? Não ter essas dificuldades. E o terreno é pequeno, acaba a arquitetura não dando certo numa casa térrea pela necessidade do cliente. Então, parte para o sobrado. Então, tem várias essas questões, né? Todas essas questões aí. Sim. Vocês estão conseguindo acompanhar, gente? Vocês estão conseguindo entender? Eu vi que tem outros amigos profissionais aqui, arquitetos, engenheiros, se não me engano, pessoal que trabalha com obra. Vocês estão aqui também para não nos deixar mentir. E alguma coisa também que a gente falar aqui, que porventura, né, pode ser equivocado também. Saibamos que somos seres humanos, estamos sujeitos a erros e à falta de informação, viu? Pelo amor de Deus, está compartilhando aqui com vocês hoje é mais a nossa experiência, né, Cá? As coisas que a gente acredita que funciona, que dá certo. Nós vamos falar agora, a gente vai começar a falar sobre os processos, né? Para você que já tem um terreno, começar, né, a sua obra. E o primeiro passo aí, gente, depois de procurar o terreno, qual que é o primeiro passo? Vocês vão contratar uma empreita, vão ir contratar um mestre de obra de cara. Qual que é aí a função sua, proprietário de terreno, depois, né, que você já escolheu o seu terreno? Qual que é? Bora lá. Vamos se comunicando aqui. Ver se alguém vai responder. Qual que é o próximo passo depois de conseguir o terreno? Vamos ver. Ô Isa, ajuda nós, já que você respondeu, qual que é o primeiro passo depois do terreno? Se ela vai responder. Eu não sei se ela está aqui ainda, que eu não sei se ela tem algum paciente, algum cliente para atender. Às vezes Mas ela não viu, né? Mas depois vamos. do terreno é colocar as ideias no papel, né?
Isso, exatamente. Depois que você já tem ali o projeto, o seu terreno nas mãos, o primeiro passo é você procurar um arquiteto profissional responsável por fazer projetos arquitetônicos, galera. Por favor, tá? Não se esqueçam que quem faz projeto arquitetônico é um arquiteto. Não estamos desmerecendo o pessoal da engenharia. A Camila tá aqui de Eu ia prova. falar agora, né? Na faculdade, eu pelo menos não aprendi nada do projeto arquitetônico. A gente aprende bem o básico. Às vezes, fazer uma planta baixa, por exemplo, verificar questões de cortes, né? Algo bem rasinho assim. Mas Nada. conseguimos ter projeto arquitetônico? Conseguimos, não com o olhar do arquiteto, né? Com a visão que o arquiteto tem aí do, do projeto de acordo com as normas, de acordo com as necessidades do cliente, né? É algo a gente faz, né, Camila? É 5 anos aí de profissão, né, de arquitetura, para de fato exercer, né, a arquitetura na questão de pensar no dimensionamento de ambientes, pensar na necessidade do cliente. E é como eu falei, não desmerecendo a engenharia, mas é que a engenharia ela é focada num outro sentido, né? E que a arquitetura e a engenharia elas se complementam. Então a gente precisa caminhar juntos, não como inimigos, né? Mas como amigos mesmo, para que a gente consiga ter projetos excelentes que a gente vê, maravilhosas construções, prédios magníficos, né? Casas que a gente fica de boca aberta, de tão maravilhosa, porque ali há uma combinação entre um profissional arquiteto e um engenheiro. Então, o primeiro passo depois do seu terreno é vocês contratarem aí o pessoal para fazer o projeto arquitetônico. Pode ser um escritório de arquitetura, ou um profissional único, pode ser a gente, tá? Eu vou deixando, pode ser a gente. Mas é muito importante que vocês entendam que profissionais arquitetos fazem projetos arquitetônicos. Somos nós responsáveis. Beleza, eu te contratei o profissional arquiteto. O que que eu preciso de informação para esse profissional? Porque muitos clientes, cara, chegam aqui em mim, já falam assim, olha, tem um terreno 10 por 30, eu quero isso, 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 aquilo. Aí a gente fica, oi? Não é assim, não. Então, sempre que o meu cliente chega aqui no meu escritório, eu sempre passo para ele o que eu estou compartilhando aqui com vocês. Além do cliente chegar aqui com a necessidade, né? Além de vocês chegarem aqui com as necessidades de vocês, eu quero 3 quartos, suíte, não quero que a casa, né, igual eu postei ontem, que meus clientes exigiram que a casa não ficasse encostada em nenhum dos lados dos muros. Então foi um desafio gigantesco pra gente, mas isso é um desejo dele que ele ia ficar muito feliz que a casa não ficasse encostada. Então a gente tem essa parte, né, que é o briefing de entender a necessidade do cliente, entender os desejos dele, mas eu também preciso de informação. Então, quais as outras coisas que vocês precisam saber, né? A primeira coisa que nós precisamos para conseguir começar a elaborar esse projeto é do terreno que você já escolheu e nós vamos precisar do projeto plano altimétrico, tá? Então anota aí para vocês não esquecerem que a gente precisa do projeto plano altimétrico, que é o projeto topográfico. Hoje aqui na nossa cidade, em Uberlândia, Minas Gerais, é obrigatório, né, cara, que o cliente faça o projeto topográfico, né, o projeto plano altimétrico do seu terreno, para Hoje trazer a, ele para. né? Hã? Hoje a prefeitura exige. E isso é obrigatório, é uma exigência da Prefeitura aqui municipal de Uberlândia. E esse projeto planeotimétrico, pessoal, nada mais é do que um levantamento do terreno em si. Não é levantamento do terreno de solo, que a Camila vai falar daqui um pouquinho, tá? É um levantamento da visão, daquilo que a gente está vendo ali, que está superior no terreno. Se tiver um desnível, se o terreno estiver mais para cima, mais para baixo, então o topógrafo vai lá, vai passar um laser, vai fazer as medições do local, vai saber certinho onde o terreno está mais baixo, onde ele está mais alto, onde está ali o dente que tem no seu terreno, né? Às vezes é um terreno mais inclinadinho, ele não é um retângulo perfeito, então ele vai trazer essa medida para nós, para que assim a gente consiga ter, né, um espaço
propriamente para começar a fazer esse projeto, tá? Então, se você pretende construir aqui em Uberlândia, fique atento que vocês vão ter mais, né, essa despesa, que é, na verdade, um investimento aí para você. É o projeto Plano Altimétrico. E hoje, eu não sei se ainda tá, né, Camila, mais ou menos nesse valor, mas até mês passado a gente conseguiu fazer um plano altimétrico por R$ 600. Mas aqui em Uberlândia, assim como qualquer outro lugar do Brasil, tudo tem uma segregação, né, gente? Então, se fica dentro do condomínio fechado, pode ser que fique mais caro. Se fica na região mais central, cada região, o pessoal da topografia cobra um valor diferente, mas um preço mais baixo que vocês podem estar encontrando no mercado é em torno de R$ 600 a R$ 500 por este projeto. Lembrando também que a prefeitura exige que, além da planta do projeto topográfico, é necessário que tenha a RT de execução desse projeto planimétrico, né? Tem que ter essa RT. E quem faz é o topógrafo também. Então, se alguém te vender um projeto planimétrico sem RT, gente, você corre que isso é furada, tá? Então, vocês fiquem atentos. E o projeto planimétrico, na parte da engenharia, ele também permite a gente verificar se o terreno precisa ali de projetos de contenções como o muro de arrimo. É por ele que a gente analisa se é necessário fazer ou não. Então, Exatamente. mas o motivo da importância, né, de realmente ter esse levantamento em mãos. Exatamente. Além, e, gente, eu vou compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu essa semana passada, aliás. Nós fomos enviar um projeto para Mato Grosso do Sul. A gente tem uma casa lá que está quase acabando, a gente já está na parte de acabamento, mas a gente ainda não tinha dado entrada com o projeto na prefeitura, né? E lá é uma cidadezinha bem pequenininha, tipo, dá um bairro dá o Santa Mônica aqui em Uberlândia, é bem pequena a cidade. Aí eu mandei uma mensagem para um dos analistas lá da prefeitura e falei assim para eles: olha, eu preciso fazer a planta situação. E a planta situação, a gente faz ela através do projeto Plano Altimétrico, né? Como a gente está numa modernidade, hoje a gente usa, né, o projeto da topografia para fazer ali a planta situação. O que é essa planta situação que a prefeitura exige? É você mostrando onde está o seu terreno em relação ao entorno. E aí, então, eu liguei, mandei uma mensagem para ele, né, pro analista lá dessa prefeitura. E eu falei, fulano, eu preciso do mapa da cidade, porque a gente não tem projeto plano altimétrico, porque aí não exige. E meu cliente não fez, né, porque não é exigido, então ele não vai pagar uma coisa que a prefeitura não exige. E a maioria dos clientes, né, clientes, vocês são teimosos, não escutam a gente. Aí eles não fizeram e eu fui atrás, né, de fazer a planta situação, porque sem ela a prefeitura não aprova o projeto. Então eu fui lá, liguei e ele falou assim: olha, você vai fazer a planta situação de acordo com as medidas dadas na matrícula do terreno. Gente, eu me senti lá na época das pedras, caçando medida na matrícula e era um quebra-cabeça sem fim, porque o terreno tava a 36 metros da esquina esquerda, do lado direito e não sei o que, umas medidas sem pé, sem cabeça, e eu fiquei assim, misericórdia. É Aonde que, aonde que a gente vai começar a resolver esse problema? E aí eu peguei e falei, né, pro esse analista, eu falei assim, Pedro, deixa eu te falar, não sei se aí é obrigatório ou não mesmo fazer o plano altimétrico. Aí ele falou, não, não é obrigatório não. Por quê? Eu falei, não, porque aqui na nossa cidade é obrigatório e ajuda demais os profissionais arquitetos, porque assim, quando vocês obrigam os clientes a fazerem, a gente tem um serviço aí mais facilitado e com maior qualidade. Porque, como a Camila disse, ele já vem com muita informação sobre o custo que você vai ter da sua obra, sobre o tipo de projeto que a gente vai poder fazer. Então, eu passei essa dica para ele de cobrar dos seus próximos, né, moradores lá da cidade que queiram construir
o projeto planimétrico, porque não é um gasto, gente, é um investimento que vocês podem economizar muito no futuro, porque ele já traz ali uma visão prévia do seu terreno, tá bom? Então a deixa de hoje dessa parte é essa, que eu peguei e influenciei uma prefeitura de outro estado a cobrar aí dos seus moradores, né, das suas cidades, a parte de projeto planimétrico, porque ele realmente é importante para essa parte de início de projeto, tá bom? Agora, para não ficar delongando muito, Tomara que eles é, façam a sua dica, né? Que é eles validem a dica sua, que passa realmente a cobrar. Porque não é só um custo, um investimento a mais para o cliente, é realmente dar mais qualidade, mais segurança para o projeto. exatamente. E aí, pessoal, depois que a gente, né, pegou ali o projeto planimétrico de vocês, né, o escritório de arquitetura que vocês contrataram para estar elaborando esse projeto, qual que é aí o primeiro passo? É é, vocês me fornecerem alguns documentos que a prefeitura exige, né? Que é normalmente o escritório pega a responsabilidade, tá? De fazer a aprovação desse projeto junto à prefeitura. Tem esse detalhe também, que alguns escritórios eles não fazem esse processo de acompanhamento de projetos na prefeitura. Aqui no escritório, hoje, eu mesmo quem faço, junto com as meninas. Então, o que, que a gente precisa que a nossa prefeitura de Uberlândia exige? Ela exige o projeto, a matrícula do terreno, a restrição urbanística, também é uma das poucas cidades que existe, né, essa questão da restrição urbanística. O que é a restrição urbanística, pessoal? Vou explicar para vocês rapidinho. A restrição nada mais é do que um norte do que você pode ou não construir no seu terreno. Porque cada cidade tem o seu plano diretor. O que é esse plano diretor? São metas, normas, leis que a cidade cria para que a cidade tenha um bom desenvolvimento, para que a cidade consiga crescer, né, de forma saudável. Em que sentido? Que haja uma coordenação de ruas, né, Organizada, isso. Por exemplo, organizada. hoje em dia aqui na nossa cidade não se pode mais construir prédios muito grandes lá no centro. Eles fizeram uma restrição urbanística. Existe um nível máximo de piso que pode ser construído, um nível máximo de área que pode ser construída. Então, essa é a justificação da restrição urbanística. É uma forma que os municípios, né, os estados encontraram de que as cidades pudessem crescer de forma organizada, né? Porque se vocês olharem para o passado, a gente vai ver que as cidades eram São Paulo, né? Que exemplo maior que a gente tem de São Paulo, uma cidade, né, um dos estados menores, mas que tem a maior população, né? Aí você pega ali a capital de São Paulo mesmo, a capital. Você tem milhões de pessoas morando num espacinho minúsculo. Por quê? Porque quando foi chegando essa galera naquela região, não tinha organização urbanística que hoje a gente tem. Então, a nossa prefeitura, ela tem essa restrição urbanística que ela solicita ali. É a primeira coisa que a prefeitura vai pedir para a gente começar a fazer o seu projeto. Sem a restrição urbanística, a gente Sem, também não consegue. sem ter Cortou. restrição, eles analisam. Nem chegam a É, analisar. E nem na questão nem também que A gente nem consegue colocar o projeto lá no sistema. Graças a Deus, a nossa cidade, gente, é muito maravilhosa, ainda que tenha seus defeitos, como todas, mas a gente tem um sistema que você põe um projeto lá, eles fazem a análise pelo próprio sistema, você não precisa mais cair na prefeitura e vai e volta e perde tempo no trânsito. Então, assim, a primeira coisa que vocês vão fazer depois de contratar o escritório, se o escritório não fizer a parte de prefeitura, é o proprietário que faz ou um despachante imobiliário. Então, aqui no escritório, eu que faço essa parte. Eu solicito a restrição urbanística no site da prefeitura com a matrícula do imóvel e o documento do proprietário. A restrição é gerada em torno de 15 dias. Lá na restrição, eu vou ter acesso
ao tipo de zona que o lote se encontra, né? Ah, ele se encontra na R1, que é uma zona de residencial unifamiliar, que pode construir casas de tantos metros quadrados. Você tem ali um total de aproveitamento de 70% do seu terreno, né? Então, ali ele vai ter tudo que eu preciso para fazer o seu projeto. Sem a restrição, a gente não pode sair fazendo o que quer no terreno, não, porque a gente tem uma legislação que nos orienta no que pode ser feito, né? Eles trazem um limite, porque senão já pensou o arquiteto sem limite, gente? O arquiteto e o cliente sem limite, hein? Meu Deus, e a cada coisa. E o que você fala em relação a... Porque essa restrição, ela também traz aí para a gente a porcentagem de área permeável que precisa, a parte dos recuos, né? E o cliente sempre quer a casa ali, o terreno com a casa ocupando praticamente ali o espaço inteiro, com área de lazer, com tudo. O que você fala para nós, né? Para mim, para os clientes, em relação à importância de ter essa área permeável, de ter esses recuos, né, de seguir realmente o que a prefeitura, né, as normas exigem. Duas coisas que me permeiam, que eu peço para meus clientes tentarem também seguir, são: a primeira é que você está obedecendo à lei do seu município. Gente, você tentar fazer o máximo possível dentro das normas é bom para você. Principalmente porque que eles criam essas normas? Para que você tenha conforto. Se um dia a cidade vier crescer, porque a gente, em alguns terrenos, o afastamento frontal ele é de 3 a 5 metros, né? Dependendo da região da cidade. Você imagina, essa cidade cresce, eles precisam passar uma rua ali. Se a sua casa está colada na fachada do muro, bem no limite, você não vai conseguir atender essa necessidade. Então, pode ser que você pague uma multa, você vai ficar refém de multa a vida inteira, porque você não atendeu uma necessidade que foi posta na lei, que ela estava lá. Então, a gente precisa muito tentar atender essas necessidades. Em relação isso ao afastamento frontal. Já os afastamentos laterais, que é divisa com o vizinho, por que eu indico meu cliente a seguir isso? Por que isso é bom para o cliente, para a sua moradia? Porque quando você respeita os afastamentos laterais, pelo menos metade do seu terreno, né, metade da sua construção não é colada em nenhum dos lados, é mais fácil da gente conseguir uma ventilação cruzada, porque esse vão que fica entre o muro e a casa é onde o vento vai vir circulando, né? Onde vem uma corrente de ar e você consegue ali deixar uma casa mais fresca, você ter um ambiente mais confortável, além do que você não corre o risco de pagar aí multa por estar dentro do afastamento. Não é errado, tá? Em relação aos afastamentos laterais e fundo, tá? Aqui na nossa cidade, você pode sim encostar a casa nos lados e no fundo. Entretanto, a gente não pode ter nenhuma abertura, nenhuma janela, nenhuma porta nesse sentido de afastamento. Por quê? Imagina se o seu vizinho também encosta ali e põe uma janela. E se você for fazer um sobrado, então, um vizinho vai dar dando de cara no outro. Isso traz uma. Não é falta de privacidade, é falta de privacidade, mas eu usar outra palavra. Tem um desconforto. Então, até nesse detalhe, as cidades, né, a prefeitura, ela já está pensando nisso, nessa invasão de privacidade, né, que um vizinho vai ter com o outro. E essas invasões de privacidades, elas geram conflitos, né? Às vezes o vizinho vai querer matar o outro. E aí já pensou, todo mundo se matando? Gente, vamos voltar lá para a Idade das Pedras, né? Igual aquela série Vikings, né, que a gente assiste. Um pisava na terra do outro, já matava o outro, porque já está invadindo a privacidade. Então, até nesses pequenos detalhes, a gente tem essa coordenação municipal. Lembrando que essas questões de leis, de uso e ocupação do solo, né, leis de construção, isso é municipal, tá? Existe uma norma estadual, mas cada cidade, de acordo com o seu crescimento e sua necessidade, eles podem ir moldando essas leis
que regem aí a parte da construção. Por isso, né, que não é só um projetinho, né, Camila? Não é só um projetinho, gente. Tem muita coisa envolvida antes do projeto. Tem muitos detalhes. Não sei se eu consegui responder sua pergunta certinho, tá? Mas as duas coisas que me permeiam em relação ao afastamento, né, são questão de obedecer à lei e essas questões de a gente conseguir uma ventilação cruzada, uma iluminação zenital, né, que é quando é uma iluminação vinda da lateral ou de cima, a gente chama de zenital. Então, a gente consegue trabalhar esse conforto térmico, né, que é essa questão da troca de calor, e a questão de conforto de presença mesmo, né? De você ter liberdade na sua própria casa. E até entra também a questão do conforto acústico. Porque quando você encosta a parede da sua casa com a parede do vizinho e ambos usam essa parede nesse afastamento, você corre o grande risco, por mais que você use ali um isolamento acústico, né, o isopor, manta acústica, você ainda corre risco de ouvir tudo o que acontece na casa do vizinho. Aí você não adianta vir chorar para nós, não, porque a gente avisa que tem esse pequeno incidente que pode vir a acontecer, né? Então, pensa, você mora numa casa de 300 metros quadrados, mas que você tem ali uns 10 metros de parede que são encostadas no muro do vizinho e o vizinho também usa, né, esse muro como parte da sua casa, né? Então, são todos esses detalhes que a gente precisa pensar na elaboração do projeto. E normalmente também, quando são muros um encostados nos outros, se o terreno ou a edificação do vizinho gera algum problema, como infiltração, né? Ou outras coisas, normalmente passa tudo para o outro lado também. Então, se um tem defeito, o outro, consequentemente, vai ter também. Sim, não tem como fugir, né? Você Não. está usando a mesma parede, né? Então é isso, pessoal. Terreno, contratar profissional de arquitetura, tá? Para fazer o projeto. Esse profissional, ele pode ou não dar processo na prefeitura. Aqui no escritório a gente dá processo na prefeitura. Eu acho mais fácil da gente fazer correção. Um dia, quem sabe, a gente vai contratar alguém aqui para o escritório para ficar só nessa parte. Quando a gente estiver colocando 10 placas por mês nos terrenos, a gente contrata um despachante interno. Então, vocês vão. Esse profissional que vai ficar responsável pela parte protocolar projeto na prefeitura, ele vai precisar dos documentos do seu terreno e dos documentos do proprietário. A partir disso, ele vai solicitar para você, proprietário, o levantamento topográfico, que isso é obrigatório, e aí ele vai fazer a restrição urbanística. Só depois disso que a gente, de fato, vai começar a elaborar o seu projeto, a colocar na ponta do lápis os seus desejos, necessidades, porque são duas coisas diferentes, tá, gente? O desejo e a necessidade, porque às vezes nem tudo que a gente deseja é o que a gente necessita, tá bom? E as coisas que a gente necessita tem como virar um desejo, tá? Então, assim, vocês precisam entender isso também. Aqui no escritório a gente fica muito preocupado em atender as necessidades do cliente, mas que essas necessidades, elas também têm uma personalidade do cliente, tá? Então, onde a gente dá aquela incrementada e um projeto que era simples, ele fica magnífico porque ele tem a cara do cliente. Então, a gente, depois de ter esses documentos, a gente começa ali o processo de elaboração do projeto arquitetônico, tá? O projeto arquitetônico, gente, nada mais é para a prefeitura do que a planta baixa, cortes, vistas, planta cobertura, situação e locação, tá? São 5 tipos de projeto que a prefeitura exige. Para quê? Para que esses projetos possam ir para a obra de fato, para que esses projetos possam coordenar ali a Camila na hora que ela for fazer o levantamento dela para fazer o projeto estrutural, o elétrico, hidrossanitário e o acompanhamento de obra. São esses 5 projetos que vão reger
toda a sua obra. Então, se você não tem um projeto arquitetônico completo, o básico que a prefeitura exige, as chances de você ter erro na sua obra, de você ter retrabalho, de você ter gasto a mais, vão ser gigantescas. Elas não vão ser só 100%, tá? Elas vão ser muito mais do que 100%. Então, a gente, arquiteto, nós vamos fazer esses projetos que a prefeitura exige, com todas as normas, regras, tudo de acordo com o que eles pedem, e a gente manda para a prefeitura, tá? Depois que a gente manda para a prefeitura, a gente coloca lá no site, eles vão pedir para nós quem que é o responsável técnico de execução dessa obra, tá? Então, quando a gente estiver colocando esse projeto lá, já é imprescindível que você, proprietário, que quer construir, já tenha um engenheiro responsável por essa construção, tá? Aonde a Camila já vai entrar ali e vai falar um pouquinho para vocês quais são as partes que ela precisa para conseguir, né, elaborar aí todos os projetos que são os complementares. Por que que são complementares, pessoal? Porque eles complementam o projeto arquitetônico. Por isso que a arquitetura e a engenharia, elas precisam andar juntinhas, porque uma complementa a outra. Não tem como a Camila ou qualquer outro engenheiro fazer um projeto estrutural sem ter a casa. Não tem como ele fazer um projeto elétrico sem ele ter a casa. Então, eles se complementam, tá? Não é besteira, viu, gente? Não é besteira. Não pensem que, para que eu vou contratar? Não é para quê? É porque eles se complementam. Então, sempre coloquem isso aí na sua cabeça. E agora eu vou passar a palavra para Camila. Em relação aos projetos, né, complementares, a gente parte da elaboração dos projetos, como a Ilde falou, pelo projeto arquitetônico. Então, quando tem todo o projeto arquitetônico definido, aprovado na prefeitura, a gente vem com a elaboração do projeto estrutural, que nada mais é do que o dimensionamento da estrutura da edificação, lajes, vigas, pilares, fundação, muro de arrimo quando tem necessidade, trazendo aí todo o quantitativo, todo o dimensionamento com armaduras, né, que seriam as ferragens que vão estar ali compondo esse projeto, cálculo de quantidade de concreto, de formas de madeira. Então, é tudo dimensionado de acordo com a estrutura e de acordo com o laudo de sondagem. O laudo de sondagem nada mais é do que um estudo ali do solo, do seu terreno, na parte de baixo. O plano altimétrico a gente vê a parte acima ali. O laudo de sondagem é a parte de baixo. A gente analisa o tipo de solo, se aquele solo ali é um solo bom ou um solo ruim, como a gente designa aí como que eu falo? Mais de forma mais simples. E se naquele terreno tem nível de água, em qual nível que essa água está situada, esse lençol está situado. Então, é o laudo de sondagem, o plano altimétrico e o projeto arquitetônico que vai definir todo o dimensionamento do projeto estrutural da sua casa. Não conseguimos fazer projeto estrutural sem esses três elementos. Por quê? Porque a falta de um impede a segurança por completo da sua edificação, né? E a gente quer o quê? A gente quer segurança da edificação para ter a nossa segurança, para ter a segurança de quem vai estar morando, de quem vai estar usufruindo ali daquele espaço. Então, depois, em paralelo, a gente entra também com o projeto hidrossanitário, que seria o dimensionamento aí para a rede de águas pluviais, de água fria, de água quente também, quando o cliente deseja ter na sua edificação aí tubulações, né, uma distribuição de água quente. A parte de esgoto são tudo dimensionados de acordo com o projeto arquitetônico. A gente verifica ali o espaço, né, onde vai estar a caixa d'água, faz o dimensionamento de todo o barrilete, que é
as tubulações, né, que vão dar segmentos ali de alimentação, de distribuição para os banheiros, para a cozinha, para a área de lazer. E o projeto elétrico, que é nada mais do que o dimensionamento aí da rede de interruptores, tomadas, iluminações. Para o projeto elétrico e o hidrossanitário, eu aqui, quando eu faço esses projetos, eu solicito ao arquiteto para ele me dar uma planta base ali de iluminação e de pontos, né, hidrossanitários, onde eles querem. Normalmente já vem, né, Eude? Ali nos banheiros, onde a cozinha, é onde vai ter a pia, vai ter o lavatório, vaso sanitário, a ducha. Então, tem que ter definido esses pontos para que a gente consiga fazer o projeto em cima ali. E não eu, simplesmente, Camila, engenheira, pensar da forma que eu quiser. Porque o meu projeto anda alinhado com o da arquitetura. Isso Então, é um diferencial também, desculpa cortar, cá, mas isso é um diferencial meu e seu, porque poucos arquitetos e engenheiros fazem isso, tá, gente? A maioria dos arquitetos só fazem quando, né, o cliente contrata, só fazem a planta baixa mesmo, manda para o cliente vai se virar em contratar um profissional engenheiro e o engenheiro ele vai fazer os posicionamentos elétricos e hidráulicos aonde eles quiserem, que eles acham que é conveniente. Aí começa com o problema da obra lá no futuro. Lá na frente, quando a obra estiver quase pronta, o cliente vai chegar na casa e vai falar: uai, essa tomada tá no lugar errado, essa pia, por que essa pia tá aqui? Por que esse ponto de filtro de água tá aqui? E aí começam a vir os questionamentos, mas por quê? Porque ele não soube contratar os profissionais e às vezes também não é culpa do profissional em si, tá? É porque não houve diálogo. Aqui no escritório, a Camila me cobra também quando eu esqueço, mas a gente sempre coloca os pontos elétricos e os pontos hidráulicos. Sempre. Todos os nossos projetos são elaborados de acordo com o layout. O que é o layout? A gente posiciona onde vai ficar a geladeira, onde vai ficar o cooktop, onde vai ficar filtro, máquina de lavar, chuveiro, lavatório, tudo. A gente põe tudo. Para ir para Camila já na pré aonde está ali escrito o layout, né? Agora, fazer o esse quê? ponto, né? Exatamente. A Camila vai fazer o quê? Ela vai fazer a parte de contabilizar isso, de fazer os processos desses pontos elétricos e hidráulicos. Porque nós arquitetos podemos fazer? Podemos. Se eu quiser fazer um cálculo elétrico básico, né, de uma casa, posso. Mas, gente, da mesma forma que a Camila não tem ela tem, mas não tem, né? Ali um domínio sobre a arquitetura. A gente também não tem esse domínio sobre cálculos estruturais. A gente fez na faculdade algumas matérias, sim, mas eu não tenho domínio e eu não quero para mim isso, porque eu sei que existe um engenheiro que pode fazer esse trabalho muito bem feito, né? Muito mais do que eu posso fazer. Então, a gente só posiciona ali os pontos elétricos e hidráulicos, mas quem dimensiona a fiação que vai ser, o caminho que vai percorrer, se vai ser boiler na parte ali de barrilite ou não. Quem faz isso é o engenheiro profissional, que ele é 100% capacitado para isso, tá bom? Só para deixar salvo. E a parte do projeto elétrico em si, nós, engenheiros civis, podemos fazer, elaborar, né, dimensionar esses projetos de baixa tensão, que são aqueles projetos mais residenciais mesmo. Agora, projetos comerciais, industriais, projetos maiores com tensões maiores, são capacidade do engenheiro eletricista, deixando isso bem claro também, porque a gente estuda, mas o engenheiro eletricista é o engenheiro especialista também para fazer essa parte, né, do projeto elétrico. Em né? Como a Ilde também falou aí, em relação à responsabilidade técnica de execução, né? Que a prefeitura exige isso no momento da análise do projeto. E eu vou colocar aqui uma informação adentro de que a maioria dos clientes
não buscam, né, esses profissionais ali em paralelo com o arquiteto. E aí chegam na hora, né, não tem o conhecimento, ele não buscou um engenheiro civil para fazer esse acompanhamento, para ser esse responsável. Então, buscam no mercado ali o que aparece, assim, né? Aquele profissional que às vezes não vai fazer o acompanhamento, não vai fazer o serviço de acordo com o que deve ser feito, cobrando valor simbólico para ser responsável. Gente, o que é ser responsável técnico de uma obra, de uma execução? Não é simplesmente emitir a RT ali no CREA, assinar, pronto, entregou para o cliente. Não. É uma responsabilidade, né? Para você ser responsável por algo, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer esse acompanhamento diário, acompanhamento mensal, acompanhamento semanal, de acordo com o que for determinado. Eu, particularmente, não faço, não assino, não sou responsável de uma edificação se eu não faço esse acompanhamento. Por quê? Como que eu vou garantir para o cliente? Como que eu vou garantir para os órgãos? Como que eu vou garantir para mim, como profissional, que o que está sendo executado é realmente de acordo com o projeto, de acordo com as normas? Se eu não estou fazendo o acompanhamento, eu não consigo dar essa certeza, dar essa segurança. E tem muitos profissionais que fazem isso, simplesmente só assinam, recebe o dinheiro, pronto, nunca mais foi na sua obra acontece algum problema, ele não vai te auxiliar, porque ele não recebeu por aquilo, ele recebeu um valor, como eu disse, simbólico, só para assinar mesmo. Não vai te dar ali as coordenadas, né? E te auxiliar da maneira que você precisa, né? E acontece algum problema no futuro, né? Deus me livre, acontece algo, quem é o responsável? Ele, esse profissional, mesmo não tendo feito o acompanhamento. Então, eu sempre tento passar para os clientes a importância dessa responsabilidade, que não é só um gasto a mais, que não é, não preciso disso, eu não preciso de ter um engenheiro aqui acompanhando, meu pedreiro, meu mestre já é suficiente. Não, gente. Não. Cada pessoa no seu lugar, cada profissão no seu lugar. Se não existisse esse serviço, né? Essa responsabilidade, esse acompanhamento, não precisaria de engenheiro, então, né? Então é muito importante terem essa consciência de que cada profissional na sua área, cada competência na sua área, né, Eude? Sim. E E é importante também, né, Camila, porque isso acaba sendo um acordo entre o profissional e o proprietário. E como a Camila falou, no desespero ali, porque precisa, já aconteceu com a gente, né, Cá? O cliente não quis contratar a Camila, nem um outro engenheiro, e aí ele precisava, e aí a gente também tem que desenrolar o processo para poder liberar espaço para atender outros clientes. E aí a gente acaba pegando uma responsabilidade que já aconteceu comigo. Eu tive que colocar lá meu RT como responsável da obra, porque o cliente não queria pagar por aquilo, achava que não precisava. é um Então, assim, gasto, mas é uma economia, pessoal, que não vale a pena. É uma economia que você está correndo um risco absurdo de você ter problemas, de você ter ali uma obra que vai ter muita infiltração, que vai ter problemas tão pequenininhos que se tivesse de fato um acompanhamento, não teria. E esses problemas pequenininhos que às vezes não é detectado na obra, na hora que vocês forem resolver esse problema lá no futuro, depois de 5 anos, 3 anos, o gasto que vocês vão ter, não só financeiro, mas psicológico, vai ser tão grande que o valor que vocês tinham que ter pago lá atrás vai ser insignificante. Você vai se arrepender amargamente. Então, não economize em projeto, tá? Não economize em contratar pessoas profissionais qualificadas, porque esse custo que você está pagando é economia lá na frente.
Sem falar também que da obra, de uma obra geral, o que você menos vai gastar, o seu menor Legal. investimento é projetos e profissionais de obra, tá? É projeto arquitetônico, engenharia, é o menor custo da sua obra. O maior custo da sua obra é acabamento, se chama acabamento, tá? E se você não tem bons profissionais para estar ali verificando a instalação do seu acabamento, verificando as alturas, o nível, se está tudo certo, não adianta nada você ter um revestimento maravilhoso, Porto Belo, Portinari, Deca, não vai adiantar nada, porque não vai corrigir os erros. Então, por favor, não economizem nisso, tá? Não economizem. Isso não é economia. Isso é um gasto que você está retardando ele, tá? Então, assim, às vezes parece chato, mas é uma verdade, porque a gente já viu, né? A gente já viu o cliente voltar e falar: nossa, eu deveria ter contratado. Temos uma cliente, né, Camila? Eu vou citar ela aqui porque eu acho que ela não tem problema com isso, que é a Samila, né? Que ela falou: nossa, se eu soubesse da dor de cabeça que eu ia ter, tinha contratado a Camila, né? Então, assim, às vezes, por uma coisinha pouca, a gente deixa de contratar um bom profissional porque a gente acredita no outro também. Mas vamos analisar, põe na ponta da caneta, põe na balança, gente, tá? Projeto não é para ser feito para ontem. Projeto também é um processo, tá? É igual parto, gente. Eu gosto de comparar projeto com maternidade. Projeto é um processo igualzinho quando a mãe está gerando um filho. Tem o começo, o meio e o fim, né? O fim é quando a sua obra está pronta. Se você não criar um hábito aí um tempo nesse processo, quando chega lá no final, ou a criança não está bem formadinha porque você não seguiu o processo, e aí vai ter um problema lá na frente, é a mesma coisa com o projeto, com a sua obra. Se você não seguir um processo, lá na frente corre o risco da sua obra ela ter malformações, né? Ter problemas. Então, sempre, por favor, não tenham medo, tá? Não tenham medo de contratar, porque isso não é um gasto. É um investimento e esse investimento gera economia, tá? Pronto, finalizei minha fala. Só empolgo, né? Vou E falar. após finalizar todas essas etapas de projetos, né, de ter aí o profissional para acompanhar essa obra, é a hora de contratar o pessoal e iniciar realmente aí essa construção da sua casa, né, do seu local de trabalho, da construção que você deseja. E a gente tem trazendo de forma simplificada mais ou menos 12 etapas para construção, né? Que seriam a parte inicial ali do terreno, de elaboração dos projetos. A gente tem também a parte de orçamento, né? Que pode ser feito um orçamento inicial aí com base nos projetos que vai ser feito para você ter uma visão geral do investimento que vai ter essa obra. É que muito Parte solicita, de... né? Oi? E é o que muita gente solicita, né? Que é Sim. saber quanto eu vou gastar nessa obra, né? A Só gente tem como saber esse quantitativo com projetos. Não tem como saber sem projetos. A gente pode ter uma estimativa, né? A gente tem aí porcentagens, valores com base em que governo, outras instituições geram para a gente por preço de metro quadrado. Mas não é o valor, não fica o valor real, fica um valor estimado, né? Para o valor real é a gente pegar todos os projetos, fazer o levantamento ali de serviços, de materiais e elaborar esse essa planilha de orçamento. E na obra em si, a gente tem as etapas de serviços preliminares, né? Que são a parte de fazer ligação provisória de energia, ligação provisória de água, ter um local ali dentro do lote para armazenar materiais, né? Para o pessoal trabalhar.
Iniciamos então com a parte da estrutura, né? Fundações, vigas, pilares, subimos a alvenaria, que seria mais ou menos aí a quinta etapa, vamos pensar. Vem na alvenaria, vem chapisco, reboco, vem ali junto a parte das instalações elétricas, instalações hidrossanitárias, de energia, de internet, de TV, vem tudo ali seguindo em paralelo, né? Depois a gente entra para a parte de criação ali da execução do nosso telhado, a parte de acabamentos e o final, que seria o paisagismo e a decoração, que acaba voltando de novo para o arquiteto, né? Para o design de interior, para o profissional paisagista. Sim. E uma coisa que é importante falar também é que aqui no escritório a gente tenta vender para o cliente, né, os nossos serviços, tanto arquitetônico quanto de interiores, né? E é muito importante quando o cliente consegue fazer a compra dos dois serviços, né? Porque a gente consegue pensar no projeto arquitetônico todo pensado já no interiores completo. Ah, mas quer dizer então que quando o cliente não contrata os dois pacotes, você faz a sua planta sem pensar no layout? Não, tá? Esse também é um dos diferenciais aqui do nosso escritório, tá? Que é sempre todos os nossos projetos arquitetônicos, mesmo ele sendo composto do interiores ou não, nós pensamos no layout da sua casa, na circulação, na ventilação, na ergonomia, né? Então a gente pensa em tudo, mas como você tem esse plus aí, né? Esse a mais do interiores, a gente leva mais detalhes para esse projeto. A gente pensa em mais coisas que podem enriquecer o seu projeto sem encarecer o seu projeto, tá bom? Então, eu E acho que a deve gente ser também mais difícil ali na criação, no depois, né? Por exemplo, às vezes o cliente faz só arquitetônica agora sem definir nada. Lá na frente, ele às vezes volta querendo esse projeto de interior, esse projeto de decoração deve ser um pouco mais difícil, né? De você pensar, né? De analisar aí tudo que é necessário. Ou até mesmo pegar esse serviço de um outro profissional, né? Tipo, às vezes o cliente fechou com outro arquiteto, às vezes você não tem. Não conhece o arquiteto, às vezes o arquiteto é de outra cidade, vem, busca você para fazer o interior, deve ser difícil ter essa ligação também, né? é mais difícil, é mais complicado. Você tem que pensar também que o interior da casa, ele precisa comunicar com o externo. Ele precisa comunicar com o que esse profissional pensou. O que ele pensou quando ele estava construindo, né? Planejando esse projeto arquitetônico. Qual que era, né? Ali, às vezes, gente, o que acontece muito é que alguns profissionais, arquitetos, isso é normal, é que eles só fazem a planta de acordo com o que o cliente quer e pronto. Atendeu a necessidade do cliente? Atendeu. Então, ok, tá ótimo. Mas, assim, o diferencial nosso também é que a gente não faz só projeto pensando na necessidade do cliente. A nossa ideia aqui no escritório é pensar na necessidade e no desejo do cliente e como que esse ambiente novo pode favorecer a qualidade de vida dele, tá? Então, assim, são coisas pontuais que é muito importante. Hoje, a gente está aqui na espera de abrir a nova turma do Psicoarquitetura, que é a arquitetura voltada para a psicologia, que é justamente para entender, né, o indivíduo ali, os desejos, né, o que está na mente, mas que a gente não consegue expressar, porque isso também é um grande problema, ou solução, né? Dos projetos, porque o cliente às vezes ele não consegue dizer o que ele quer. Aí o que acontece? Ele manda 10 mil fotos de inspiração do Pinterest ou do Google, e aí você fica sem entender o que o cliente quer dizer com aquilo. Ou quando o cliente fala, eu quero tudo clean. Mas o que é clean para o cliente? O clean é o quê? Às vezes o clean para o cliente é só de não ter coisas escuras no ambiente. Tipo, olha, eu não quero detalhes pretos. Para ele isso já é clean. E para o outro cliente ser clean é quando você coloca vidro em tudo.
transparência, né? Que já para outra pessoa significa leveza, porque o vidro ele traz essa leveza no nosso olhar. Então, assim, às vezes é muito difícil entender essa necessidade do cliente, né? Então a gente vai fazer essa especialização aqui no escritório para realmente conseguir atender o cliente 100% e fazer também com que vocês aprendam a admirar aí a arquitetura, a admirar a engenharia, porque um não anda sem o outro. Que era o objetivo também dessa live, de vocês perceberem que é importante que a arquitetura e a engenharia elas andem juntas como um complemento, tá? Para a gente ter projetos maravilhosos. E além, né, Camila, de arquitetura e engenharia, a gente precisa de boas mãos de obra, tá, gente? Até postei esses dias no Reels, engraçadinho, que o cara dublando o vídeo, assim, ele falou: você pode ter o melhor arquiteto, o melhor engenheiro, o melhor tudo. Se você não tiver uma boa mão de obra, você não Já tem nada. Não se tem. não tiver mão de obra, o seu projeto não vai ser executado com qualidade, não vai ser executado, às vezes, com excelência, né? De acordo com o que foi projetado, com o que foi sonhado, com o que foi esperado. Você pode ter o melhor projeto, o melhor engenheiro, o projeto mais top de todos os tops. Se você não tiver a melhor mão de obra, vocês não vão ter o melhor projeto. E Não isso é não é, feito, isso não é vai culpa. ter mais custos. Isso não vai ser culpa do arquiteto e não vai ser culpa do engenheiro também. Então, assim, isso é uma coisa muito legal da gente deixar aqui. Nós vamos deixar essa live salva? Vou deixar. Acho que a gente pode deixar, né? Porque é muita informação muito bacana que tem aqui. Então, tipo assim, porque muito cliente, na hora que começa a dar os BO lá na mão de obra, ele manda mensagem pra gente cobrando uma coisa que não tem. Nós não somos responsáveis, né? Eu já passei por algumas situações que o cliente me ligou falando para que eu ensinasse o prestador de serviço como que ele tinha que fazer o serviço dele. E eu fiquei assim, uai. E a E gente, como profissional, a gente, né? e a gente, como bom profissional, pega, faz o quê? Vai atrás da solução para o cliente. Aí o cliente Sim. fica mal acostumado e qualquer problema que dá, ele liga para a gente. E também os clientes ter essa consciência, né, de que a gente é responsável por aquilo que a gente quer Presta. permitir, que a gente presta. E não jamais ser responsável pelo serviço dos outros. E a parte da responsabilidade, né? Eu vou ser responsável por aquela edificação, eu vou ser, mas eu não sou responsável pelo serviço que o outro está fazendo, né? Pelo contrato que você fechou com outro profissional. Eu tô ali para virar para você e falar, olha, aquilo ali não está executado de maneira correta, né? Não está executado com qualidade. Então aí o cliente vai lá, né? Eu posso até ir junto, por exemplo, e cobrar aquilo ali do profissional que executou, mas eu jamais posso ser responsável por aquilo ali, né? Por exemplo, Camila, ele executou errado, você viu depois, porque eu também não tô ali o dia, né? Se o cliente for me pagar para ficar ali o dia todo na obra, ele não, se já custam a fechar querendo uma visita na semana, quem dirá ficar ali o dia inteiro, né? Então, Aquele velho ditado, né, cara? Se quer exclusividade, pague por aqui, por isso, né? aquilo, gente. E às vezes vira e fala, mas você deixou fazer aquilo. Então você vai ser responsável, você que vai ter que arcar com isso aí. Cada coisa no seu lugar. Eu tô ali para verificar, para informar que está sendo errado, mas o profissional ali que é responsável por reexecutar aquilo ali que foi executado de maneira errada. Arrasou. É isso aí, gente. É isso. Gente, estou muito feliz com essa live. Tem aqui Muita pessoas informação, muita contando. informação na live só, né? Uhum, eu achei que foi legal.
A gente tentou trazer, né, Camila, uma pincelada de tudo, de coisas que a gente acha importante compartilhar com vocês. É mais um motivo para a gente salvar essa live, porque queremos alcançar mais pessoas, trazer mais informações que, querendo ou não, é uma responsabilidade nossa como profissional de abrir o olho de vocês, né? De mostrar para vocês aí todos os processos para uma obra, né? Do projeto à obra, que não é só um projetinho e não é só contratar um engenheiro e um arquiteto, tá? Tem muita coisa envolvida aí. Coisa no meio aí. Então, gratidão, Camila, por ter me convidado. Bate-papo, adorei. Já quero fazer outros. E é isso, gente. Vamos deixar essa live lá. Tenho que trazer para o pessoal. Vocês também participem com a gente quando a gente postar nos stories pedindo o que vocês querem ver, qual o tema que vocês querem que a gente fala. Participa aí com a gente que estamos aqui para trazer informações, para auxiliar vocês nesse processo aí de forma mais leve. Exatamente. Muito obrigada, amiga. Adorei esse nosso papo e já quero outro. Logo, logo a gente traz aí mais o pessoal. Obrigada a todos que participaram aqui com a gente. E até a próxima, Até a gente. próxima. Beijo, tchau. Tchau.